If you get to hear me now. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now. If you don't keep it cool now, you'll never make a sound. All the lights will guide the way. If you get to hear me now, all the fears will fade away. Em especial, iremos falar sobre gráficos e tabelas, que são instrumentos que servem para analisar e interpretar algum conjunto de dados ou informações coletadas. Inicialmente, iremos falar sobre alguns tipos de gráficos. O primeiro deles aqui é linhas. A imagem que vocês viram no início da aula, né, é do meu canal do YouTube. E o canal do YouTube, ele me dá estatística em relação às minhas visualizações. E a gente pode até se perguntar por que o gráfico dado para representar as visualizações, ele é dado na forma de gráfico de linhas. Porque o gráfico de linhas, ele tem essa característica de analisar uma determinada variável ou variáveis em um determinado período de tempo. Por exemplo, eu posso utilizar o gráfico de linhas para avaliar o rendimento de um aluno no decorrer do ensino médio, no decorrer do ensino fundamental. Eu posso avaliar quantas crianças nasceram no período do ano passado, 2019. Então, todas as vezes que eu quiser analisar uma variável ou algumas variáveis em um determinado período de tempo, eu vou utilizar o gráfico de linhas. Quando eu utilizo o gráfico de linhas, normalmente esse período de tempo ele vai estar na horizontal, tá? Meses, dias, anos, normalmente a gente coloca na horizontal. E esse gráfico de linhas, ele mostra o que está acontecendo e não o porquê. Como assim, professora? Se a gente analisar o gráfico que representa as minhas visualizações, o que está acontecendo com ele? No início não tinha nada de visualização, era zero. Aí de repente, né, ela cresceu. Aí depois deu uma caída e agora, modéstia à parte, está havendo aí algumas visualizações, está acontecendo algumas visualizações. Então, o gráfico de linhas, ele te dá essa possibilidade de analisar o que está acontecendo com a tua variável. Se está aumentando, se está diminuindo, em que período ela está diminuindo. Outro tipo de gráfico é o gráfico de barras. O gráfico de barras, ele vai ser formado por retângulos na horizontal, e esse gráfico ele vai servir para comparar. Todas as vezes que eu quiser comparar variáveis, é interessante que eu use o gráfico de barras, tá? Por exemplo, aqui nesse gráfico sobre redes sociais mais utilizadas no Brasil, você vê aqui, que automaticamente quando o leitor ele pega esse gráfico, ele percebe que já está acontecendo uma comparação. YouTube é a rede social mais visualizada, Facebook vem logo em seguida, né? Então você percebe aí, a Viber, né? É a última colocada. Então você percebe que esse gráfico de barras, ele serve para comparar as grandezas, né, envolvidas, as informações envolvidas. É formada por retângulos, normalmente a frequência, seja ela em porcentagem ou seja ela em valor absoluto, eles são dados na frente dessas barras. Quando ele não é dado na frente,
esse gráfico tem que estar em cima de uma malha quadriculada para você olhar bem certinho a que valor está correspondendo àquela barra, para não ter erro, tá bom? Outro gráfico importante é o gráfico de colunas. As características de barras é idêntico ao de colunas e vice-versa, tá? O de colunas, ao invés de estar na horizontal, como está o de barras, está na vertical. Aqui você percebe também que há uma comparação. Todas as vezes que eu utilizar também o de colunas, é com a ideia de comparar as variáveis. Por exemplo, o título aqui é Nota Média em Linguagem nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019. Então eu estou comparando, mas perceba que aqui ó, eu coloco poucas legendas, tá? Então esse aqui é um gráfico mais simples, mais sucinto do que o gráfico de barras. Mas ele também tem a mesma utilidade, a mesma característica, comparar variáveis. E por fim, o gráfico de setores, que a gente chama de gráfico de pizza. Ele, diferentemente dos demais, normalmente, geralmente, ele vai estar em porcentagem. E sempre a ideia de usar o gráfico de setor é de comparar uma parte com o todo. Esse todo, como é em porcentagem, esse todo aqui, ó, desse setor é 100%. Então, eu vou pegando taxinhas percentuais do todo. Então, eu vou comparar sempre a parte que eu estou tirando do todo. Beleza? Outra relação importante é a de tabelas e gráficos. A partir da tabela, eu posso criar gráficos, ou através do gráfico eu também posso criar uma tabela, tá bom? Então existe essa relação aí de gráficos e tabelas. Agora, se você analisar, ó, o gráfico ele já te dá de imediato, só em visualizar, qual é o meio de transporte que as pessoas mais usam. É o ônibus. O da tabela dá para ver, mas aí você tem que, não é de imediato só em olhar, porque o desenho, né, ele é mais atrativo, ele é mais fácil de se compreender do que só com os números. Então, às vezes é importante o gráfico. A gente faz a tabela, mas atrela um gráfico a ela, até para a compreensão do leitor. Lembrar que o gráfico e a tabela é um texto, gente. E quanto mais compreensivo, né? Ele for, melhor para quem está lendo. Ele tem que ter fonte. Da onde você está tirando essas informações? De onde foi tirada essas informações? Tem que ter um título, meio de transporte, tem que saber quem é o público, para quem foi direcionada essa pesquisa, tá? Essa coleta de informações. E para coletar essas informações, eu preciso fazer uma pesquisa. Uma pesquisa estatística inicia com o seu planejamento. E aqui eu coloquei algumas orientações. Para isso, é importante definir essa etapa, se a pesquisa será realizada com toda a população, chamada de pesquisa censitária, ou com apenas parte dela, chamada de pesquisa amostral. Tá? Você pega só um pedacinho da turma aí para fazer essa pesquisa e dar um balanço do que seria. Por exemplo, nas eleições, quando eles fazem a pesquisa para saber qual é o candidato que está na frente, né? Eles não pegam a população inteira, eles pegam uma amostra, né, dessa população e dá a ideia de quem está na frente, de quem está sendo rejeitado ou não, tá? Aí eu coloquei aqui o planejamento, ó, escolher o tema pesquisado, construir um questionário, né, porque você vai abordar as pessoas, você tem que saber as perguntas que vai fazer, estabelecer quem são os entrevistados, se é da sua idade, ou se é da sua família, ou se é da escola, ou se é os professores, determinar a quantidade de pessoas que serão entrevistadas, vai ser muito, vai ser pouco, né? O local onde essa entrevista vai ocorrer. Essa entrevista vai ser igual o IBGE, que bate na porta, que pergunta? Não, professor, eu vou usar o Google Forms, né? Por causa, para agilizar mais, você pode utilizar o Google Forms. E depois que você escolher o tema, fazer as questões,
escolher o público-alvo, o local, o mecanismo para ser feita a pesquisa. Após coletar todos esses dados, você vai organizar esses dados. Você vai organizar ele numa tabela e em seguida vai produzir um gráfico, tá certo? Essa é a ideia de pesquisa para produção de gráficos e tabelas. Aí a gente vai trabalhar melhor isso em sala com uma atividade, beleza? Como é que eu posso, professor, utilizar isso? Como é que isso cai em uma questão? Simples. Ele vai dar um gráfico e você vai precisar analisar, interpretar esse gráfico para responder. Por exemplo, o dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano 2011. De acordo com o gráfico, aí vamos lá, quando ele diz de acordo com o gráfico, é interessante que você analise o gráfico. Aqui, ó, é as vendas em relação ao ano, ó, de 2011, tá? Vai de janeiro até dezembro. E aqui é as vendas, ó, no eixo vertical. De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente, ou seja, na mesma ordem, a maior e a menor venda. Lembrar que a maior é o ponto que se destaca entre todos os pontos, ó, que é justamente esse ponto aqui de cima, ó, que é o mês de junho. E o ponto de menor venda, o mês de menor venda, melhor dizendo, é o ponto, ó, que está mais embaixo em relação ao eixo Y. No caso, é o ponto, ó, que está relacionado ao mês de agosto. Logo, o mês que vendeu mais e o mês que vendeu menos, respectivamente, ó, é o mês de junho e agosto. Letra E. Beleza? Outra questãozinha que pode cair é uma questãozinha de gráfico, que a partir do gráfico você vai fazer um cálculo. Beleza? Lá não. Na questão anterior era só analisar o gráfico e marcar a alternativa. Aqui não. Aqui você vai analisar o gráfico e fazer alguma continha, tá? Os dados do gráfico seguinte foram gerados a partir de dados escolhidos no conjunto de 6 regiões metropolitanas pelo Departamento de Estatística. Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equivale a 250 mil. O número de desempregados em março de 2010 nessa região foi, ó, esse gráfico aqui, ó, pelo título, eu já tenho ideia do que ele se trata. Taxas de desemprego nas regiões metropolitanas. Quando eu falo de taxa, tem que lembrar lá da aula de porcentagem. Taxa, eu falo de porcentagem. Então, 13,1 é a mesma coisa, ó, que 13,1%. 19,9% é a mesma coisa que 19,9%, 19,3%, 9,8% e assim por diante, tá? Então, a taxa de desemprego nas regiões metropolitanas. Só que ele não quer de todo mundo, ele só quer em relação a Porto Alegre. Ele diz que participaram dessa pesquisa 250 mil pessoas de Porto Alegre. Desses 250 mil que participaram, 9,8 estão desempregados. A pergunta é, um número de desempregados de 2010 nesta região. Então, você vai calcular, ó, 9,8% de, ó, 250 mil. Corta esses dois zeros com esses dois zeros. Eu vou multiplicar, ó, 9,8 vezes 25. Aí no final eu acrescento esses dois zeros, tá? Para facilitar. Então eu vou pegar 98, deixa essa casinha também pro final, vezes 25. Multiplicando aqui, ó, dá 40, vai 4. 5 vezes 9, 45 com 4, 49. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 9, 18 com 1, 19. Certo? Aí vai dar, ó, 0. Vai dar 0. 9 mais 6, 15. Vai 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 9, 14. E vai 1. E vai 1, né? Ó. 1 mais 1, 2. Então, ó, falta esses dois zeros daqui, que eu não coloquei.
Como aqui só tem uma casinha decimal, aqui também só vai ter uma casinha decimal, ó. Então, ficou 24.500, beleza? Isso quer dizer o quê? Que 24.500 dos 250 mil entrevistados em Porto Alegre estão desempregados. Outro ponto importante de estatística para se estudar, média aritmética, é algo que a gente nunca deixa de utilizar, né? No nosso dia a dia, quando a gente está pertinho do final do ano e quer saber quando precisa tirar para passar por média, a gente utiliza a média aritmética para fazer esse cálculo. Então, o que é média aritmética? É a soma de todos os valores da sequência numérica que ele dá, dividido pela quantidade de valores que tem aquela sequência. Então, por exemplo, eu tenho 18, 21, 25, 19, 20, 23, 21. É uma sequência. Se eu quiser a média aritmética dessa sequência, a média aritmética aqui, ó, vai ser... A média aritmética aqui vai ser a soma de todos esses valores. 18 mais 21 mais 25 mais 19 mais 20 mais 23 mais 21. Beleza? Somando, ó, tudo isso aqui, dividido isso por quanto? Por 7, porque é o total de elementos que tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somando, ó, vai dar 147, dividido por 7 vai dar 21. Ou seja, a média aritmética desses valores aqui é 21. Outro exemplo, ó, que ele vai dar, na letra B aí, ó, do mesmo jeito. Você vai somar todos esses valores, 35 mais 36 mais 37 mais 38 mais 39 mais 40 e dividir pelo total de números que você tem ali em cima, ó. São quantos números? 6 números. Vai dar 225 dividido por 6. 225 dividido por 6 dá 37,5. Belezinha? Então, a sequência aí dessa letra B, a média deles é 37,5. Tá? Então, como eu havia falado, a gente utiliza muito nas nossas notas. Então, ó, calcule a média anual de Carlos na disciplina de matemática com base nas seguintes notas bimestrais. Então, você vai somar todos esses valores, ó, 6 mais 9 mais 7 mais 5, que vai dar, ó, 27, e dividir esse valor por 4. 27 por 4, ó, vai dar 6, resto 3, não é, ó? Rapidinho aqui, ó, 27 dividido por 4 vai dar 6, que dá 24, resto 3, bota uma vírgula aqui, ó, dá 7, 28, resto 2, e aqui é 5. Então, é 6,75. Beleza, gente?